no vídeo de hoje, o objetivo é falar sobre operações com frações, tá? Eu vou falar sobre a operação de multiplicação e a operação de soma ou subtração de frações, tá? Porque a soma e a subtração vão funcionar bem parecidos. E daí, num próximo vídeo, eu vou trazer a operação de multiplicação de frações, tá? Então, gente, para multiplicar duas frações, antes de mais nada, é claro que eu vou ter que considerar duas frações que eu desejo realizar a operação entre elas, né? Então, eu posso considerar aqui uma fração A sobre B e eu estou multiplicando essa fração por uma outra fração C sobre D, tá? A, B, C e D são números reais, tá, gente? O que a gente poderia colocar aqui é que o B e o D, eles não podem ser zero, né? Porque senão não faria sentido aquelas frações, porque eu ia estar colocando divisões por zero, e isso aí a gente sabe que não é permitido ser feito, né? Isso aí não existe. A única coisa que a gente faz é quando você calcula limite para um denominador se aproximando muito de zero, né? Mas divisão por zero mesmo a gente sabe que não é definido, ok? Então assim, gente, como que eu faço para realizar a multiplicação entre essas duas frações aqui? O processo é bem simples, é só você multiplicar o numerador dessa pelo numerador dessa e o denominador dessa pelo denominador dessa aqui. Ou seja, você vai obter como resultado uma nova fração. Então a gente vai colocar assim, ó. O resultado vai ser uma fração cujo numerador e o denominador serão dados da seguinte maneira, ó. Você vai fazer a multiplicação dos numeradores e o denominador dessa nova fração, do resultado, é a multiplicação dos denominadores das duas frações que você está operando. É simples assim, tá, gente? Então, é aquele esquema. De cima vezes de cima e o de baixo vezes o de baixo, tá aqui. Então, vamos ver alguns exemplinhos com números. Por exemplo, suponha que eu estou querendo multiplicar as frações 2/3 e 5/7. Como que nós vamos fazer para operar? É só você pegar os numeradores e multiplicar, ou seja, 2 vezes 5, e o denominador do resultado, você multiplica os denominadores das duas frações que você está operando. E aí o resultado vai ser 2 vezes 5, 10, 3 vezes 7, 21. E esse é o resultado da multiplicação das frações 2/3 e 5/7, tá? Então deu 10 sobre 21. A gente não consegue simplificar aqui porque o 10 e o 21 não tem nenhum divisor comum, né? Então, fica assim mesmo o resultado, ok? Um segundo exemplo, então, gente. Suponha aí que você está querendo multiplicar as frações menos 4/7 e 2/5. Então, como que você vai operar? Mesma coisa, ó, de cima vezes de cima, então você vai ter menos 4 vezes 2 e o denominador 7 vezes 5. Como que fica isso aqui, gente? Menos 4 vezes 2, aqui eu tenho que fazer o jogo decimal na multiplicação, né? Um negativo multiplicado por um positivo, o resultado vai ser com sinal negativo. 4 vezes 2, 8. E o de baixo, 7 vezes 5, 35. Aqui, novamente, eu não consigo fazer nenhuma simplificação do resultado, tudo bem, não tem problema. E o que vai acontecer aqui, gente? Esse sinal de menos estando em um dos termos da fração, seja no numerador ou no denominador, eu posso simplesmente tirar esse sinal de menos e escrever a minha fração assim, se eu quiser, tá? Tem gente que prefere fazer assim ou deixar assim, tanto faz. Mas o que a gente precisa entender é que quando eu tenho um sinal de menos em uma fração, menos alguma fração, quer dizer que esse sinal de menos ele vai ser ou do numerador ou do denominador. Eu não vou, entre aspas, distribuir aquele sinal de menos para os dois termos da fração, né? Então aqui eu posso entender que esse menos ele está sendo considerado como o sinal desse 8 aqui ou como sendo o sinal desse 35, que daí ficaria menos 8 ou menos 35, tá? Nesse caso, a gente viu que o sinal de menos veio do numerador, que era o menos 8. Okay? Então, é isso aí, gente. Multiplicação de fração funciona dessa forma. O de cima vezes o de cima
e o de baixo vezes o de baixo. Lembrando que o resultado vai ser uma nova fração, né? E aí, para você obter numerador e denominador do resultado, a conta é essa. Faz o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Agora vamos falar um pouquinho da soma de frações. A soma é um pouco mais delicada, porque o nosso objetivo, quando a gente somar duas frações, é que as duas frações que a gente vai estar somando, elas têm que ter o mesmo denominador. E aí surge uma técnicazinha que eu gosto de usar, que é bem simples para você conseguir deixar as duas frações com o mesmo denominador. Tem gente aí que inventa um monte de método borboleta, não sei o que, tem que tirar mínimo. A ideia de tirar mínimo eu aprendi assim na escola, né? Você tinha que tirar o mínimo múltiplo comum, e aí esse mínimo múltiplo comum seria o denominador do resultado, né? Mas a gente vai ver uma técnica aqui que é bem mais simples, eu não preciso ficar decorando muita coisa para fazer. Funciona assim, ó. De novo aqui, gente, eu estou fazendo a fração A sobre B somada com a fração C sobre D. Eu tenho que considerar, obviamente, o B e o D diferentes de zero, né? Para não ter aquela divisão que eu já comentei antes, por zero. E como que vai funcionar aqui, gente? A ideia é assim. A minha intenção é deixar as duas frações com o mesmo denominador, tá? Como que eu vou fazer aparecer isso numa coisa tão genérica assim, né? A sobre B, C sobre D, A, B, C e D podem ser quaisquer números reais, né? Então a ideia, claro, com B e D diferente de zero. A ideia, então, gente, é fazer o seguinte, ó. Percebam que o que eu vou colocar aqui não vai brotar do nada, tá? Eu tô pegando de algum lugar esse número que eu vou colocar aqui para fazer as contas. Então vai funcionar assim, ó. Eu vou só reescrever isso aqui deixando um espacinho, porque eu preciso colocar algumas coisas aqui, ó. Então a ideia é assim, gente. Eu quero deixar o denominador das duas iguais. Então o que eu vou fazer? A conta que eu vou fazer aqui é uma multiplicação, tá? E essa multiplicação por algumas coisas aí vai funcionar da seguinte maneira, ó. Eu vou colocar assim, ó. O denominador dessa é B e o denominador dessa é D. Então percebam, gente, que se eu vir aqui, ó, e multiplicar isso por D, eu vou ficar com um BD ali, tá? Será que eu consigo fazer aparecer um BD nessa outra aqui? Eu consigo, é só multiplicar aqui, ó, por B. E olha só que legal. As duas ficaram com o denominador BD, estão iguais, é o que eu quero. Só que percebam que quando eu faço essa multiplicação aqui e essa aqui, eu estou alterando o valor dessas frações aqui. Então, o que a gente precisa fazer, gente? Ó, se nessa aqui eu multipliquei embaixo por D, o que eu tenho que fazer em cima? Eu também tenho que multiplicar pelo mesmo D. Porque quando eu fizer a divisão desse D por esse D, o resultado vai dar 1. E esse 1, multiplicando, ele não vai alterar o valor. Então, por isso que eu consigo por isso que eu consigo multiplicar e dividir por uma mesma coisa. Porque quando você faz uma divisão de uma coisa por ela mesma, o resultado dá 1. Então, por isso que eu posso colocar o D em cima e embaixo aqui, que eu não vou estar alterando o valor, tá? Mesma coisa aqui na outra, gente. Coloquei o B aqui embaixo multiplicando para tornar o denominador BD, né? Para ele ficar igual ao da outra fração que a gente está operando. O que eu tenho que fazer aqui em cima? Tenho que colocar D ou B? Quem eu coloquei de novo foi o B. Então, aqui em cima eu venho e coloco um B multiplicando. E aí, gente, como que vai ficar o resultado dessa soma das duas frações? O resultado vai ter um denominador dado por BD, que é aquele denominador que você conseguiu deixar o mesmo para as duas. E aí a parte de cima, agora é só você fazer a operação aqui, ó. Então aqui vai ficar A vezes D mais B vezes C. Professor, se fosse uma conta de menos, funcionaria da mesma forma? Sim, você pode vir aqui se você estivesse fazendo uma continha de menos, tá? Se você colocasse o menos aqui, aqui seria menos e aqui seria menos. Funciona exatamente da mesma forma, tá? Então, é basicamente isso. A ideia, então, gente, para você somar duas frações é deixar as duas com o mesmo denominador. Então, o que você vai fazer? Para essa aqui,
você vai multiplicar por D. Então, multiplicou por D. Só que se você multiplicou por D embaixo, multiplica por D em cima também. Que daí, a divisão desses dois Ds aqui, ela dá 1 e esse 1 não vai alterar a tua fração A sobre B. Tá? E na outra, para aparecer o mesmo denominador BD, o que nós fizemos? Nós multiplicamos por B. Só que se eu multipliquei embaixo por B, eu vou ter que fazer a multiplicação por B em cima pelo mesmo motivo de antes, tá? Porque o B sobre B vai dar 1. E daí o 1 multiplicado pela fração C sobre D não vai alterar. Feito isso, é só você terminar a conta. O denominador comum entre as duas vai ser o denominador do resultado, ou seja, BD, e o numerador do resultado é só você somar o que apareceu aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, vou pegar as mesmas frações do exemplo anterior, tá? Só que antes a gente estava multiplicando, né? Agora eu estou somando elas. Então, o que nós vamos fazer, gente? Eu vou reescrever um pouquinho maior aqui. 2/3 mais 5/7. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, gente? Qual que é a ideia? Aqui nesta fração, eu vou multiplicar em cima e embaixo por quem? Pelo denominador da outra, pelo 7. Então, eu vou lá e coloco 7 vezes 3 embaixo e em cima aqui vai ficar 7 vezes 2. Né? Lembrando que esse 7 dividido por 7 vai dar 1. Se ele dá 1, ele não altera o resultado ali na multiplicação. Né? Agora, nessa aqui, por quem que eu vou multiplicar, gente? Pelo denominador da outra, que é o 3. Então, eu vou colocar 3 aqui e 3 aqui. E aí, vocês percebem que os denominadores aqui vão ficar a mesma coisa? Sim, né? Então, o que vai acontecer aqui, gente? Aqui eu vou ter que o denominador do resultado vai ser 3 vezes 7, ou 7 vezes 3, que é 21. E a parte de cima, 7 vezes 2, 14. Mais 3 vezes 5, 15. E aí é só eu terminar a continha. 14 mais 15, gente, dá 29. Ou seja, o resultado é 29 sobre 21. E acabou. É assim que a gente soma. Então percebam, gente, dava na mesma aqui a gente tirar o mínimo, né? Porque o mínimo entre o 3 e o 7 a gente sabe que é 21, né? Aí você pegava o mínimo, dividia por esse cara e multiplicava por esse aqui. E é exatamente esse 7 que aparece aqui em cima, né? A mesma coisa no outro, né? Você divide 21 por 7 e vai dar 3, e aí multiplica por 5, que é exatamente essa conta que está aqui. É equivalente, tá, gente? Funciona da mesma forma. Aí aquele método borboleta que os caras falam, ele pega e multiplica esse cara assim, aqui, faz umas asinhas de borboleta, eu odeio isso, tá? Então não vou colocar. E para concluir, vamos fazer uma subtração entre duas frações. Por exemplo, vamos supor, mesmo caso do exemplo anterior, não, vamos inventar outra aqui. Ó. Suponha que você queira fazer 5/3 menos 2 nonos, por exemplo. Como que eu vou fazer então, gente? Essa aqui eu vou multiplicar por 9, né? Porque é o denominador da outra, então 9 aqui e aqui. E essa aqui eu vou multiplicar por quem? Por 3, que é o denominador da outra, ó. Por 3, por 3. Aqui, gente, é um caso que nem precisaria fazer a multiplicação, por exemplo, nessa aqui, tá? O que eu poderia fazer aqui é multiplicar essa por 3, porque se eu multiplicasse por 3, o denominador dela se tornaria o mesmo dessa aqui. Então vamos fazer assim, vamos desistir dessa ideia? Então aqui é uma outra técnica, que é quando os números que aparecem aqui eles são múltiplos entre eles, tá? Aí eu consigo fazer, porque o 9 é múltiplo do 3. Então olha só qual que vai ser a sacada aqui, ó, gente. Eu quero deixar esse denominador 3 igual a esse denominador 9. E isso é fácil de fazer porque o 9 é múltiplo de 3, tá? Então o que nós vamos fazer? Do 3 para chegar no 9, multiplica por 3. Se eu multipliquei por 3 aqui no denominador da fração 5/3, eu tenho que fazer a mesma operação no numerador para compensar. Porque daí o resultado de 3 dividido por 3 é 1, e esse 1 multiplicado pela fração 5/3, não acontece nada com a fração 5/3. Então, olha só. O resultado aqui, gente, então vai ficar assim, ó. O denominador, as duas vão ter denominador 9. Então, o resultado tem um denominador 9. Beleza. Agora, eu só preciso fazer a conta na parte de cima, né?
Ó, lembrando que esse 9 aqui, ele aparece porque essa ficou com o denominador 9 e essa também, ó, porque 3 vezes 3 dá 9, tá? Agora na parte de cima, ó, 3 vezes 5 é 15, menos, aqui você não fez conta nenhuma, então é só menos 2. E aí o resultado disso aí, gente, vai ser 15 menos 2, 13, dividido por 9. E aqui está a subtração entre as frações 5 terços e 2 nonos. Certo? Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou trazer alguns exemplos de divisão de duas frações. E claro, da mesma forma que a gente fez aqui essa brincadeirinha, eu vou tentar justificar por que a gente usa aquela técnica lá para dividir frações, que é você pegar uma das frações, só copiar ela e multiplicar pela outra fração invertida, né, que a gente fala. Então eu vou tentar justificar para vocês por que dá para fazer aquilo. A ideia segue um princípio bem parecido com essas multiplicações que eu fiz aqui, tá? Mas isso aí vai ser assunto do próximo vídeo. Então, espero que aproveitem. Até a próxima.